programa que não termina no intervalo. Nós continuamos falando aqui, é impressionante, né? A gente fica... Olha, nós estamos aqui, o Estação Hamburgo, num oferecimento de Central de Alarmes, Mercator, Feiras e Eventos, Brown Móveis, Sebratel e Lockfair. Esse pessoal aí sempre nos dando aquele apoio todo esperto. Antes de conversar mais um pouquinho com o Arno, eu queria saber da Bruna. Bruna, a questão de Novo Hamburgo, como é que está a hotelaria de Novo Hamburgo? Tu faz parte de alguma associação também? Tem alguma... Então, enfim, como representante do hotel, a gente sempre tenta participar ao máximo daquilo que envolve o turismo, não só em Novo Hamburgo, mas na região. 2016, final de 2016 e o ano de 2017 foi um momento muito difícil, eu acho que para todo mundo, né? É uma questão da economia, e o turismo é um dos setores que sente primeiro, porque as pessoas elas começam a economizar, vamos dizer assim, naquilo que pode ser, talvez, não vou dizer irrelevante, mas onde elas possam, em momentos como, por exemplo, o serviço de manicure, o serviço de um hotel, são serviços que elas podem ficar sem, vamos dizer assim, né? E as pessoas vão economizando nesse sentido para poder manter suas empresas, e isso foi o que aconteceu nesses últimos 2 anos. Em 2018, no início agora do ano, né, nesse primeiro semestre, a gente já viu uma reação bem positiva do mercado. Não só do meu hotel, mas dos hotéis da região, de colegas, né, que a gente vem conversando, a gente já vê uma movimentação diferente, bem diferente, né? Diferente. Não só no turismo, na economia da cidade como um todo. A gente pode dizer que isso é um sinal muito positivo, porque faz com que a cidade e o entorno reflitam em desenvolvimento. Porque não é só o turismo que ganha, é o farmacêutico que está ali, porque a pessoa precisou de um remédio para dor de cabeça, ele não está em casa, ele vai precisar comprar. É o restaurante do lado, que tem oportunidade de trabalhar, de fazer seu serviço e de oferecer serviços diferentes. Isso movimenta a cidade. E a gente vê um crescimento bem positivo. Já do segundo semestre, a gente tem algumas incertezas. A gente, mês de julho, está já na metade, final da Copa, domingo. Isso interfere, a gente fala que não, mas as empresas fecham para verem os jogos. Isso influencia. Tudo influencia, né? Tudo é uma... Exatamente. E positivamente para um lado, negativamente para o outro. Porque as pessoas... eu não tenho um time específico, eu gosto quando o Brasil joga, paro para olhar, mas parar uma cidade também para ver um jogo de qualquer time que seja é uma perda de dinheiro. Então isso influencia um pouco no turismo também. Comercialmente é terrível. É terrível, né? Cidades. E o final do segundo semestre, a gente tem eleições pela frente, então a gente tem um pouco de incerteza ainda. Sabe que eu tenho muita esperança nesse segundo semestre. Eu acho que, de uma certa forma, claro que a política vai influenciar um pouco, né? As eleições vão influenciar, né? Com toda certeza. Mas eu vejo, principalmente, agora eu vou dar um depoimento assim, de quem utiliza o Ibis e tem uma parceria com o Ibis, de preço, de qualidade de atendimento, de qualidade de acomodações, de localização. Então eu preciso rasgar seda em função disso, sem nenhum pudor, sem ficar vermelho, que nem diz o outro. Porque realmente a gente vê esse tipo, né, de essa qualidade de atendimento, a gente sente uma diferença. E hoje fazer a diferença num clube é extremamente importante para prender o associado. Sim. Fazer a diferença no turismo, na hotelaria, no restaurante, na oficina mecânica, no curso que o senhor trabalha, no conteúdo, né? Fazer a diferença é fundamental hoje. Surpreender, né? Surpreender, exatamente. É você trabalhar com marketing de relacionamento.
Seja na sua padaria, com que você tenha um funcionário, seja num clube centenário, na empresa, do serviço que você presta, do produto que você oferece. Porque se você comprar hoje uma caneta, tem várias canetas que você pode escolher, né? Mas o que você está entregando para o cliente, a qualidade que você está entregando, como que você está entregando, é o que faz diferença hoje no mercado. E uma coisa muito importante, um depoimento de hoje à tarde que eu percebi, a confiança. A confiança também é fundamental. Perto da nossa empresa, da Paranoia, tem um posto de combustível, que eu não preciso dizer o nome e tal, nem me lembro qual é também, mas tem lavagem de automóvel. Impressionante. Hoje a gente quase não conseguia entrar no posto de gasolina para colocar gasolina hoje, porque tinha muito carro sendo lavado. Por quê? Pela qualidade de atendimento, pela limpeza e pela confiança. E pela chuva. Que chuva, Guga. Cara, faz um mês que não para de chover. Os carros estavam tudo sujos. Cada um tem a sua visão, né? O Guga acabou com o negócio do posto. Não, olha, eu vou te contar. Desculpe aí, viu? Mas a chuva faz isso também. A chuva faz. Aliás, eu tenho que dar uma olhada no meu carro faz um mês. Tá tudo bem. Pode ser uma visão de negócio, Guga. Pode ser uma visão de negócio. Que ele tem que contratar um extra para poder atender a demanda depois da chuva. Tá aí, Olha ó, tá aí. Ele podia contratar o Cleocon. O Cleocon Pra dizer como é que tá Guga, e na tua área, a área de oficina, da mecânica, de peças, ali não adianta, né? O carro estraga, é que nem família, né? Na verdade é uma necessidade. É uma necessidade. Isso aí não adianta, né? É do dia a dia. A greve dos caminhoneiros te atrapalhou um monte. Com certeza. Isso certeza. sim. Daí mexeu em todo mundo. Mexeu lá no clube, mexeu na palestra, mexeu com todo mundo, né? Com as indústrias com matéria-prima e com fornecimento de material. E aí foi incrível, né? O dólar subindo. Nossa, que loucura. Será que os caminhoneiros sabiam da potência deles, da força deles? Isso eu me questiono às vezes, sabe? Acho que não tanto. Não nesse tamanho todo. Que eles não sabiam que eles iam mobilizar, paralisar tanta coisa, tantas Impressionante. coisas. Foi... Seria uma ação que eles já teriam feito, Já teriam né? feito, com certeza. Mas, assim, abriram o olho, né? O governo agora abriu o olho, não brinca mais com eles, né? Eu acho que é um momento. E é uma classe, de repente tem mais uma ou outra classe por aí que pode vir a parar em algum momento e desestabilizar tudo, né? Deixar nós... Eu acho que o Brasil, ele não deu atenção para outros meios de transporte, ficou tudo na dependência do caminhão. Acho que talvez o governo vai acordar, ou acordou um pouco, e alguém deve estar pensando, mas vamos reativar de novo um outro meio de transporte para não ficar na Eu dependência. vou botar uma pitada agora de... Quero ver vocês saírem dessa. Dizem, tem um colega nosso que comenta na Rádio ABC, num programa que nós temos, que o grande culpado disso são os milicos, os generais. No tempo dos militares no Brasil, eles acabaram com as ferrovias e impulsionaram as rodovias do nosso país. E que agora estão sentindo falta disso, nós, o povo brasileiro todo, estamos retomando e vamos começar de novo com as ferrovias. Será que isso é verdade? É bem assim? Nossa, Não sei se a história é assim, mas eu acho que deu a ferrovia ajudaria a escoar muita coisa. Né? muita, né? Muito, meu Deus. Assim como o Porto de Rio Grande, por exemplo, né? O Porto de Itajaí, via marítimo, nossa. Pois é, mas aí o Porto de Rio Grande está passando dificuldades, né? Sim. E aí? E aí? Os Aí não tem taleiros. infraestrutura que chega. Então, quer dizer, o problema todo não é a infraestrutura, sim. O problema todo é o administrativo, político que nós temos. A gestão. A Total. gestão política. E esse é o problema. Eu acho que até... isso é meio polêmico, né? Mas Daí nós vamos mais 2 horas de Nossa programa. Senhora, mas... Tu acredita em partidos políticos ainda, Guga? Que Será eu que vou o povo brasileiro ainda acredita em partidos políticos? Ou quando tu vota, quando as pessoas votam, elas votam nas pessoas ou votam
nos partidos? Eu sempre digo que eu acho que de alguns anos para cá eu já venho votando na pessoa e não esquecendo um pouquinho da sigla. Na pessoa. sim. Tem amigos meus que eu gosto, que são tão dentro da política, que eu gosto muito do trabalho que Que tu realizam, mas confia. eu não me identifico no partido. Voltamos à confiança. Mas viu? eu gosto muito do trabalho que eles realizam. Então acho que hoje em dia tá mais na pessoa, né? Sem Existe uma, sombra de dúvida. Desculpa, sem sombra de... Opa. Por favor. existe uma campanha muito grande para renovação total, né? Sim, isso aí. E estão trabalhando forte nas mídias, nas redes sociais para Exatamente isso isso, que eu ia né? falar. Justamente, é para renovar, botar tomara gente que nova, gente que mude os conceitos e mude a perspectiva, né? Principalmente pessoas que não estão dentro, né? Eu acho que o perfil de decisão para o voto hoje em dia realmente está voltado para a pessoa. Tanto é que hoje você vê muito mais empresários e pessoas públicas, né, se propondo a um cargo político e muito voltado para as redes sociais, né, porque você confia na pessoa. Você acaba deixando de lado o partido político. A gente sabe que tem uma força muito grande por trás, né, dessas pessoas, que as decisões não são tomadas única e exclusivamente por aquela pessoa, mas isso está modificando a forma das pessoas verem, né, os seus candidatos. E hoje é importante a gente votar na pessoa, mas quando a gente elege o candidato, ele chega lá em Brasília, no Congresso, ele só pode se eleger dentro de um partido. E lá começa digamos assim, se os partidos não se unem lá no Congresso, o presidente não consegue aprovar nada. E aí ele tem que conquistar os partidos para ter apoio, senão nenhuma lei é aprovada se não tiver o voto. Dá poder à pessoa e vai descobrir, né, como é que é a coisa. Mas a história e essa política já vem de muito tempo atrás, desde o tempo da Bíblia, desde o tempo não do Gabriel Jesus, tá? Desde aquele tempo. Como é que funcionou isso, Arno? Eu tenho uma certa curiosidade particular até. Por que tem tanta briga lá entre... por que tem um homem-bomba, afinal de contas? Por que aquele pessoal lá fica, né, um batendo no outro e um querendo massacrar o outro? Como é que é isso? O senhor trabalha com história e geografia. É difícil assim tirar um assunto dentro dessa engrenagem toda. Por exemplo, Jerusalém e a terra de Israel é uma coisa... prometido 1800 anos antes de Cristo, isso era a terra prometida para o povo de Israel. Só que hoje, quem ocupa aquela área não é só Israel, é também os árabes. E agora se pergunta como é que houve essa infiltração ali, como isso aconteceu? E aí é uma história longa, mas a destruição final de Jerusalém, a última grande destruição, foi no ano 70 depois de Cristo. E aí este imperador romano, ele expulsou todos os judeus da cidade e destruiu a cidade. E aí começou um processo que nós chamamos, a história chama de diáspora. É que os judeus tiveram que fugir de lá e saíram se espalhando pelo mundo. E só 1000 anos depois começaram a retornar. E se eu falo lá em anos 70, em anos 132 houve uma nova invasão, aí entrou a cultura pagã dentro de Jerusalém, porque os imperadores romanos, quando trocavam de imperador, trocavam a filosofia e até o apoio ou a oposição do cristianismo. E aí, então, quando houve essas mudanças que ocorreram, houve uma brecha em que toda a origem árabe lá do Oriente Médio, em um determinado momento, se uniram, isso foi lá pelo ano 620, 630. Estamos chegando a 2018. Aí, enquanto o império da Pérsia e o reino bizantino, que era a relíquia do Império Romano, que acabou no Ocidente, mas continuou firme lá no Oriente, esse era o Império Bizantino,
que era ainda um segmento de Roma. Quando esses estavam brigando, quem teria o domínio, se infiltrou os árabes, os muçulmanos entraram aí. Tá aí, E aí, quando os muçulmanos entraram, eles criaram também um centro de fé. Os judeus estavam quase todos fora, e eles entraram ali, criaram ali um novo centro de fé islamita. E aí, então, a gente pode dizer que a cidade de Jerusalém, para os muçulmanos, é a terceira cidade mais sacra do mundo. A primeira deles é Meca, depois Medina e agora Jerusalém. E quando houve, lá no ano 1850 em diante, houve uma perseguição aos judeus, e nós estamos chegando já a 1940, quando o massacre dos judeus na Segunda Guerra Mundial era tão forte que quem podia fugiu. Sim. Embora que na Alemanha quase todos morreram. Mas aí eles chegavam lá, e quem dominava esta região era a Inglaterra. Depois da Primeira Guerra Mundial, houve uma nova distribuição das terras entre a França e Inglaterra. E a Inglaterra ficou com essa região lá do Canal de Suez, foram eles que construíram. Então, a Inglaterra ficou responsável por aquelas... Eles, né? Era o campinho deles. E aí, então, o que aconteceu? Aí os árabes se revoltaram contra os judeus, que o comando lá da Inglaterra não estava proibindo o ingresso dos judeus na sua terra, que eles acharam que era deles. E aí começaram os conflitos. Porque quando tinha aqui uma colônia árabe instalada já 100, 200 anos, aí de repente vem os judeus, voltam aqui e dizem, não, mas para um pouquinho, essa terra é nossa. E aí se instala do lado. E aí começaram a se instalar os judeus no lado dos muçulmanos e começaram a conviver junto, mas constantemente em conflito. E aí foi andando, e aí a Inglaterra ficou, digamos assim, ficou de saco cheio com a briga entre eles, e disse, olha, eu vou entregar esse pepino aí para a ONU. E aí a ONU resolveu, em 1947, distribuir as terras metade para os muçulmanos e metade para os judeus. E os israelenses logo proclamaram a sua república, em 1948, e os árabes até hoje estão brigando, mas nunca criaram o Estado deles. No entanto, a cidade de Jerusalém, foi dito naquele ato lá da ONU que a cidade de Jerusalém seria comum aos dois. Viu só o que é? E hoje estão brigando. O que o Trump fez há um mês ou 2 meses atrás? Ele tirou a sede do como é que se chama? A embaixada americana que estava em Tel Aviv, uma cidade moderna, e disse, não, eu vou transferir isso para Jerusalém. E aí deu um grande conflito por causa disso. E hoje estão brigando quem é o dono final de Jerusalém. E aí foi dividida ao meio a cidade. Eu podia jurar que essa briga toda era por causa da reforma trabalhista. Mas não é. Não tem nada a ver. O que diria o Mr. Budweiser sobre isso, Mr. Well. I understand how I can instead believe it from... não estou vendo a tradução. Eu vou traduzir. Pode dizer aí. And there's the way can flounder bat and the peculiar soul from Kate, ok? Ele disse que está tudo bem, mas a coisa está pegando fogo. Incêndio. Chama os bombeiros. Mr. Budweiser é um personagem que o Guga criou. Hoje tem mais ou menos 7 ou 8 forças lá em Jerusalém que têm a sua opinião formada, e uns são contra e outros a favor, e olha aqui, ó, não tem hora para acabar isso aí. Não tem hora para acabar. Terra Santa e esse conflito. Eu preciso saber aonde acontece o curso, quando acontece,
Nosso telespectador deve estar querendo saber também. Eu estou interessado, gostei muito. Acho que é bem interessante a gente saber um pouco mais dessa história. Como é que funciona? Este ano de 2018, esse curso ocorreu no mês de maio e junho, terminou em dia 6 de julho. São 8 módulos, porém tinha um feriado que a gente sempre faz um dia por semana. E é um módulo a cada dia? Eu procuro desenvolver um módulo cada noite. Então são 2 meses. 2 meses de curso. Uma vez por semana? Uma vez por semana. Agora, então, tranquilo. O que aconteceu agora foi o seguinte, terminou agora na primeira semana de julho, e domingo nós vamos entregar o certificado. Domingo agora? Domingo agora. Lá na igreja, solenemente, todos vão lá, tem pessoas que vão falar o que acharam do curso. E então a gente agora, a gente não faz 2 vezes por ano. Está se pensando em até, a partir do ano que vem, fazer ele dentro de Novo Hamburgo, mas numa outra paróquia. E parece-me que há interesse da comunidade da paróquia Primavera sediar. Quantas pessoas participaram? Da Ressurreição. Paróquia da Ressurreição, lá em Primavera. Lá tinha um casal lá que participou, que é de lá. E eles acharam muito interessante e estão pensando em fazer o próximo lá na... Gustavo participa, Sim, né? participo lá. Essa é a ideia. Então, não sei, ainda não ficou definido se isso pode ainda acontecer no segundo semestre ou a gente começa a programar. Eu, quando abro a inscrição, a gente sempre diz assim, 20 a 30. Nós descobrimos o Arno Berger através do Tony. O Tony, o nosso Everton Félix, o Abelardo, que também participa, né? Ele fez o curso e vai estar recebendo o certificado agora. Ele é a esposa dele. Gente, nós temos ainda 7 minutinhos para terminar o nosso programa. Eu quero saber da Copa do Mundo. O que vai acontecer? Vocês têm alguma opinião de quem vai ficar campeão? Porque eu posso dizer uma coisa para vocês. No dia 22 de junho, eu bati que a final da Copa do Mundo seria Brasil e Croácia. E Croácia, tá anotadinho, registrado, tá certinho, Brasil e Croácia. O Brasil me surpreendeu negativamente, né? Acho que perdeu para ele mesmo, não perdeu para a Nigéria, por exemplo. Com certeza. Né? Nesse sentido, perdeu para ele mesmo. Passaria pela França, ao meu ver, e agora França e Croácia. Vou abrir meu voto. Gostaria que desse a Croácia, mas acho que vai dar a França. Mas eu quero fazer uma colocação aqui. Faz. Imagina aquele jogador que estava no banco da Croácia e aos 40 minutos do segundo tempo, no primeiro jogo da Croácia, o técnico pediu para ele entrar e ele se negou a entrar. Tá sabendo essa história? Não. Ele se negou a entrar. Sério? Sério. No dia seguinte, ele pegou um avião e foi embora. Ele joga no Milan. Ele deve estar olhando lá a seleção que ele estava defendendo. Caramba! Jogar a final. Todo. Google, olha aqui, tô todo arrepiado, Google, olha aqui. Mas que todo... Mas o que eu quero dizer com isso é que qual é a lição que fica? Poxa vida, né? Deve ser muito difícil lidar com jogadores. Essa turma deve ser difícil de lidar. É gestão. Mas as pessoas fazem certas coisas de cabeça quente que depois elas podem se arrepender. Né? Imagina o cara, ele vai deixar de jogar a final da Copa do Mundo porque ele foi teimoso com o técnico dele, porque o técnico queria ganhar tempo. Que certamente ele jogo. Queria entrar antes e o técnico... Claro que sim. Ele falou, eu não vou entrar 40 minutos do segundo tempo. E tal. Sujar meu calção. Teu ponto final, Guga. Meu ponto final. Tem um abraço, beijo para mandar para alguém? Tem um abraço, beijo para o Gabriel, meu afilhado lá de São Leopoldo, com certeza está assistindo pela internet, né? Eu falei com ele, e o Matheus, o irmão dele. E eu queria dizer o seguinte, agradecer a oportunidade, Fernando, é muito bom estar nos meios de comunicação, eu por um tempo afastado aí e tal,
Aos poucos a gente vai retornando. Seja bem-vindo. É bom estar de volta aí junto com a turma. Então, um grande abraço, um ótimo final de semana a todos. A minha esposa maravilhosa e as filhas que estão em casa assistindo também. Arno, ponto final, 1 minutinho. 1 minutinho. Queria saudar a comunidade Ascensão de Novo Hamburgo, ao pastor Hardy, pastor Carlos, que dirigem essa comunidade, e é neste berço que eu pude dar a minha contribuição como voluntário. Num conhecimento que eu tenho muita alegria e prazer em transmitir isso. E o senhor passa isso. Eu gostaria também de desejar muito sucesso para todos os pastores que labutam na divulgação do Evangelho, e também deixar um abraço para minha esposa, para a Gudrun. Todo mundo aí, né? A Gudrun, manda um abraço para ela, o pastor Hardy também. Bruninha, teu ponto final. Fernando, mais uma vez, obrigada pelo convite. Espero ser convidada mais vezes. Com já toda estou certeza, me convidando. Com toda certeza. Sexta-feira que vem está todo mundo convidado de novo. Já estão me convidando. É sempre um prazer, realmente, estar aqui com você. Tu estás morando em Novo Hamburgo agora? Eu moro em Novo Hamburgo já há 4 anos e meio. Sim. O tempo passa rápido, né? E agradecer a oportunidade de a gente falar um pouco do turismo. Isso é importante para a região. O hotel está sempre de portas abertas, não só para receber as pessoas que vêm de fora, mas para receber também a comunidade e da forma com que a gente puder contribuir. Esse é um perfil também da marca, do Ibis, de modificar um pouco também a comunidade e a região onde ele está inserido. Muito bem. Samuel, teu ponto final de hoje. Falando em jogo, eu vou de Croácia, tá? Tu vai de Croácia? Eu vou de Croácia e vou de Croácia. Tu não disseste, eu não disse. Eu vou de Croácia também por um ponto, e eu vou puxar para o meu assado, porque é uma super visibilidade para o país. É um país pequeno, pouco... Sim, tu já está pensando no turismo da Croácia. Claro! Mas Croácia ou França? França? Croácia. Eu vou de Croácia e vou de Croácia lá no Tiradores, né? Vou assistir o jogo lá, ao vivo lá, né, no telão. Então eu deixo o convite aqui para a comunidade de Novo Hamburgo. O clube vai estar aberto, Fernando, a toda a comunidade que tem interesse em conhecer o clube, conhecer a estrutura do clube, passar um dia lá. A partir das 10h30 da manhã a gente vai ter food trucks, vai ter cerveja artesanal, artesanato, bastante coisa. O pessoal do Grupo Sinos, o pessoal do Noia vai estar lá também. A taça do Gauchão 2017 vai estar lá no clube. Exposta lá para quem quer conhecer, para quem quer ver de perto. Né? Então eu deixo o convite. Também deixo o convite para quem daqui a pouco tem interesse em se associar no Atiradores, passar lá, conversar com o Fernando, que é a parte comercial do clube. Ele atende o pessoal lá, ele mostra todos os departamentos. Fiquem bem à vontade, pessoal. Muito bem, nós estamos encerrando o programa Estação de hoje. Estação Hamburgo, em nome de Central de Alarmes, Mercator Feiras e Eventos, Brown Móveis, Sebratel e Lockfair. Uma notícia triste hoje, no meio da tarde, faleceu o Monsenhor Oscar Colin, um grande padre que eu conheci nos meus tempos de juventude, né? Que eu participei dentro de grupos de jovens, e Padre Oscar Colin, uma pessoa, um líder, um grande gestor, uma grande pessoa, um padre de verdade, e que a gente lamenta muito, né? Mas mais um Papai do Céu lá em cima deve estar chamou ele, e ele vai estar por lá agora também. Muito bem, muito boa noite. Esse é o Estação Hamburgo de hoje. Na próxima segunda-feira, às 21h, Rodrigo Stefano vai estar aqui com vocês, eu e mais uma bancada muito bacana. Muito obrigado a todos vocês, Samuel, Bruno, Gustavo, Arno. Uma boa noite.